José Carlos Maciel Santos. Eu nasci numa cidade do Goiás chamada Lusiânia em 1967. E logo após, os remanescentes familiares em Coromandel, Minas Gerais, minha mãe resolve mais meu pai retornar para Coromandel, onde tinha as atividades do trabalho dele. Garimpeiro, João Pereira Maciel. E lá eu fui registrado. Então no meu registro é de Minas, Coromandel, mas a realidade minha, o nascimento foi em Lusiânia, nesse ano de 1967. Aí com uns 5 anos de Coromandel, né? Eu nasci em 67, mais ou menos em 72. A minha mãe grávida da caçula, que somos família em 6, 3 homens, 3 mulheres, a Cilda Santos Maciel, resolve vir morar em Lusiânia novamente. Aí ficou um tempo em Lusiânia até o nascimento dessa minha irmã caçula e fomos para Taguatinga, Distrito Federal. E ali começou o que eu vi, as amizades, né, a construção foi de uma união em grupos de amigos, as ruas que nós moramos, muito, muito bacana. E lá eu pude ter a oportunidade de bons exemplos de vizinho e comecei a fazer alguns estudos, já jovem, aí direcionado sempre com a técnica, uma pegada ambiental, que foi o meu forte. Aí eu me formei em 2002. Eu me graduei no curso de Estudos Sociais e Habilitação em Geografia. Depois eu fiz uma pós-graduação para Gestão Ambiental. E com isso tudo me despertou muito essa questão de cuidados ao meio ambiente. Aí surge uma vontade entre amigos. Nós fizemos vim para São Sebastião, né? Nós saímos de Taguatinga e chegamos em São Sebastião em 88, 89, próximo a 90. E lá quando foi no ano de 2004, nós fizemos um encontro de motociclista. E eu observei ali naquele encontro que tinha, para mim, a minha visão sobre o motociclismo, até na época, era que era um bando de, né, um grupo de anarquistas, né, de baderneiros. Aí ali eu pude perceber que não era nada daquilo que eu pensava. Tem grupos de motociclistas que são MCCs, que é Motoclube Car, no caso nosso, que a gente vai falar do Legião, e tem grupos que são Ministério Motociclístico, que esses são para evangelizar, são cristãos. Então eu falei, por que não fundar um motoclube aqui na cidade de São Sebastião, com a pegada ambiental? Aí surge a ideia da gente fundar o Motoclube Legião Cerrado, Motoclube Car, no mesmo dia, na mesma noite do nosso encontro lá de motociclista. Aí nós planejamos nosso estatuto sempre voltado para ações ambientais. E começamos a plantar árvores na cidade. Chegamos a plantar 1.500 árvores entre 2006 a 2010. 1.500, só na área urbana. E com o lema Adote uma vida, plante uma árvore, que a gente escolhia o possível adotante da espécie arbórea, estudávamos a espécie típica do cerrado para ser introduzida, para não sofrer muito com adubação, coroamento, essa questão. De irrigação, ela vai por só, plantando na época certa. A época é o período chuvoso. Aí a gente nós identificávamos o possível adotante, conversávamos com eles, fazíamos uma pesquisa na administração, com as arquitetas, né? Com a questão do paisagismo da cidade, das praças, e colocávamos essa árvore em alguns locais mais ou menos correto, porque muda nesses projetos urbanísticos também. E com isso o Legião pegou uma força de ser conhecido, já tivemos algumas saídas para o Distrito Federal, em foco aqui esses encontros em proximidade, Formosa, Goianésia também. Aí hoje nós somos 35, mas integrantes somos só 5. Mas 35 voltados amigos, atuantes, quando precisa de uma ação ambiental.
E voltamos também para a questão da limpeza de córrego. Adquiri alguns caiaques, adquiri um material para a gente estar essa limpeza. A primeira ação que nós fizemos foi no Rio São Bartolomeu, próximo à cachoeira, que estava muito acúmulo de lixo. E a gente vem tomando essa ação aqui em São Sebastião, sempre no foco de melhoria da cidade, que é pensando mais ou menos naquela ideia da Agenda 21. É pensar globalmente e agir no nosso local. No caso, aqui na nossa cidade. Então, nós somos de uma família tradicional de Coromandel, Minas Gerais. Meu pai é João Pereira Maciel, era da família dos Pereira. E minha mãe, de Estrela do Sul, Minas Gerais, a origem, e ela era Célia dos Santos Maciel, da família Santos, que ela chamava família Gama também. O pessoal da minha mãe, eles tinham o apelido de Canudo, mas não tem a ver com aquela guerra de Canudos que aconteceu lá com Antônio Maciel, na Bahia. Lá. A questão dela é porque a família era um pecuarista, né? Primeiro gado zebu chegou ali naquela região, Estrela do Sul, então, vindo da Índia, aí eles usavam umas botas de cano bem longo, que isso deu a classificação da família Canudo. Mas essa bota é para proteção, para entrar na mata, para campear e trazer o gado de volta ao curral. Então tem essa pegada do lado da minha mãe, Estrela do Sul. E Estrela do Sul é uma cidade famosa pelo terceiro diamante mais valioso do mundo, né? Que hoje ele é conhecido como Star of Salt, que é o Estrela do Sul, o nome da cidade. Ele está no turbante do indiano, que foi arrematado num leilão na França. Então, minha mãe especificamente lá, Estrela do Sul, região de garimpo. Meu pai, Coromandel, Minas Gerais, 70 quilômetros de Estrela. E meu pai, garimpeiro, lavrador, sempre a vida dele foi direcionada para essa questão. Produção familiar, né? Coletor também, que ele é muito conhecedor do cerrado, entendedor de plantas, inclusive um pouco que eu sei, eu devo muito às orientações do meu pai. Com isso eles se encontraram numa festa, talvez lá em Coromandel, aconteceu essa união entre meu pai e minha mãe, aquelas festas de fazenda, catira, com aquela dança típica da região. Aí casaram, começaram a ter os filhos. Até o quarto filho ficou muito tempo ali. Quando começou aí quando chegou a minha mãe, a gravidez minha, as coisas não estavam bom, eles queriam uma evolução talvez, seria mudar de vida. Para um ganho, talvez, mas não uma mudança, né? Porque aquilo ali já não estava dando. Aí minha mãe vai e convida meu pai para vir para Lusiânia, Goiás, onde já existia uma tia e o meu tio, a Maria Antônia e o senhor Abel Pereira, desculpa. E com isso tudo, ficou em Lusiânia, pegou gosto pelas coisas, meu pai foi trabalhar com areia e pedra para construção de Brasília e tudo, até adquirir um areal. Esse areal ficava localizado no Recanto das Emas hoje. Antigamente não existia o Recanto das Emas. Meu pai trabalhando ali, tirando areia e tirando pedra, com permissão. Na época a permissão era dada não tinha o IBRAM, não tinha essas questões ambientais, era dada pela Zoobotânica, que dava a concessão de uso, não sei se era 5 anos para renovar ou era 20 anos. Sei que hoje é 20 anos, né? E ele, com isso, ele tocava um pequeno trecho tirando essa areia e a pedra que era para a construção de Brasília. Aí, com isso, compra uma casa em Taguatinga e começou a minha vida ali de infância, de estudos em Taguatinga. Quando foi no ano de 1986, eu já estava atingindo 18 anos, fui servir as Forças Armadas. Fui para a Aeronáutica. Eu fiquei na Polícia da Aeronáutica ali uns 2 anos, no BINFAME, na QI5.
já tinha o meu ensino segundo grau, que hoje é o ensino médio. Eu entrei na aeronáutica já com ensino médio, mas eu decidi a não seguir o movimento da época, né? Que a gente estava numa época muito difícil ainda. 86, você imagina. Já era uma transição, né? Sai o militarismo, entra a época do Tancredo, né? Aí com isso tudo eu preferi sair da aeronáutica. Aí eu fui seguindo até chegar ao curso de graduação em geografia, onde o meu olhar ficou mais para as questões ambientais. Nós somos em 6. 3 homens, 3 mulheres. Aí, por escala, Sueli de Fátima, foi também uma guerreira aqui em São Sebastião, que tinha um único correio aqui no Morro da Cruz. Correio comunitário era na casa dela. Ela foi presidente dessa associação, a PROMAC, né? Associação dos Produtores Rurais do Morro da Cruz, aqui em São Sebastião. Sueli, a primeira. Segundo, Mário Maciel. Hoje o Mário trabalha de alinhador, ele está quase aposentando também. Mário Maciel, ele trabalha na Speedcar, é comerciante. Terceiro, Antônio Maciel Santos, que é um empresário de São Sebastião, Speedcar Auto Center. Vem a quarta, Maria Aparecida Maciel Santos, professora, diretora da escola lá no São Bartolomeu, na área rural. Está quase aposentando também. O quinto sou eu, José Carlos Maciel Santos, tornei professor também e cheguei aqui, vou explicar por quê, quando, né? E a sexta, Cilda, a caçula, que é servidora pública, trabalha na CAESB. Então nós viemos para São Sebastião por causa desse Maciel, o terceiro filho, né, da família. Ele casou com a Yolanda do Carmo e ela é irmã do Milton Alves, que é um ex-administrador da nossa cidade. E nesse período, antes dele ser administrador, ele tinha uma oficina chamada Ferrari, hoje não existe mais, ali próximo ali a Nutrina, né? Próximo ali a panificadora Papil. Ele na esquina ali tinha essa oficina de lanternagem. Aí o Maciel já veio, já era do ramo de autopeça, ele montou uma oficina ao lado dessa Ferrari lanternagem. Aí o motivo pelo qual nos traz aqui em São Sebastião foi o Milton Alves que convidou o Maciel para morar. O Maciel gostou muito, uma cidade, isso no ano 1990 mais ou menos, 89, 90. Uma cidade que ela tinha muito para crescer, muito para oferecer para comerciante, mão de obra, muito procurada aí na imediação do Lago Sul. Aí resolve vir e traz a família. Aí o primeiro local aqui de moradia foi numa rua, não tinha, bem em frente ao bar, tinha um bar chamado Bar do Asfalto. Aí numa época nós chegamos ali, ainda não tinha asfalto ainda, quando a gente... Esse Bar do Asfalto é famoso. É famoso. Eu enxerguei assim um belo vale, com um relevo diferenciado, né, geograficamente falando, onde o seu Talveg, né, a parte mais baixa, formava um contorno que tem esse ribeirão Santo Antônio Papuda, e na época que nós chegamos nós pegávamos peixes ali, pequenos peixes, como o piau, o lambari, a gente via muita lontra, né? Era uma cidade ambientalmente correta, até a grande ocupação, vamos dizer, né? E com isso eu comecei a pesquisar sobre a cidade, fiquei sabendo que São Sebastião era vinculada à RA7, que era o Paranoá, e depois no ano de 1993, São Sebastião passa a ser independente, como região administrativa, RA14. E quando nós chegamos aqui também, um relato que eu me lembro muito, era que onde tem um posto de saúde hoje, a feira popular, né, o restaurante comunitário, ali era um campo de futebol e tudo em volta eucalipto, porque aquele projeto talvez do Proflora, né,
que plantou eucalipto no entorno todo como reserva, envolve essa questão de reflorestamento para depois extrativismo, né? Aí tem outras ideias também que fala que, assim, eu já vi um depoimento de militares falando que os eucaliptos plantados aqui no leste do Distrito Federal, ao oeste, sul e norte, foi para questão também de defesa de território, futuramente. Naquela época se pensava isso. Então, Paulo, eu vejo a questão ambiental de São Sebastião é um pouco problemática em relação a outras cidades. Claro que não é a única, né? Se a gente citar aí, tem umas 5 RAs com a característica de São Sebastião. A gente vê a bacia hidrográfica, como a palma da mão. O veio das águas aqui no Talveg, na parte onde encosta, onde a água vai formando os rios, é a parte mais baixa. Aqui nós temos o Santo Antônio, Papuda, que ele vai para o rio São Bartolomeu. Aí tem outros rios aqui, o Alto, na divisor de águas, né, ali próximo ao Jardim Mangueiral, ali nós temos ali em proximidade também alguns córregos, o Mato Grande e o Ribeirão Forquilha da Taboca. Jardim Mangueiral está bem no divisor. Do lado de lá, APA Gama Cabeça de Veado. Do lado de cá, a APA do São Bartolomeu. Então a gente está no médio São Bartolomeu. São Sebastião está inserida aqui na borda, vamos dizer. Toda a água que vem, ela vem lixiviando, descendo todos os sedimentos e depositando nessa parte. O engessamento, quer dizer, a impermeabilização do solo, faz uma característica muito ruim de excesso de água nos dissipadores que tem. E com isso, eles não suportam. A ocupação de São Sebastião, como era uma fazenda, né, na época da divisão Taboquinha, Cachoeirinha e Aguilhada, surge essa cidade nossa aqui com um intuito de abrigar o comércio, alguns remanescentes fazendeiros e aproximadamente, estudo, 119 olarias. Essas olarias na época 119. Hoje não tem nenhuma na área urbana, porque todas perderam a concessão com o tempo. Deve ter umas 2 funcionando na área rural. E dessas 100, imagina, nessa década aí de 50, né? Década de 50, 119 olarias, vento em popa, para construir 75%, aproximadamente também, não é número exato, de tijolos para Brasília, para edificação, o que, vamos dizer, o que não é Oscar Niemeyer, tem um grande barro, cerâmica, tijolos que saíram aqui da nossa cidade. Com isso contribuiu muito para a questão piorar um pouco, além da ocupação desordenada. Você vê a área do córrego Mato Grande, ali na cerâmica do Fiim, né, que é conhecida, do Ricardinho, que é filho, ali teve uma grande retirada de matéria-prima. Hoje não. Talvez um motivo pelo qual o Fiim fechou a olaria Cerâmica Batista. Foi uns agravantes. Aconteceu a área de risco, né? E nada pôde se fazer nessa época. Por falta de conhecimento, as pessoas queriam morar. São Sebastião é bom para mão de obra. O que é a área de risco? Área de risco. A área de risco é uma área onde as pessoas começaram a construir as margens do córrego Mato Grande, que vem ali na altura do Jardim, altura da Vila do Boa. Vila do Boa, nós estamos aqui na margem direita do Mato Grande. Então quem mora à margem direita, antes do João Cândido, ali se tornou área de risco. Porque a retirada de material de olarias, que ali era o foco das olarias. Nós temos aqui em São Sebastião a primeira edificação de Brasília. Primeira construção solo acima. Ela parece que, se eu não me engano, eu tenho até ela ali no escrito, ela deve ter uns 8 metros. Então isso foi 5 anos antes da construção de Brasília.
Essa fornalha, ou pira, a gente chama de pira numa forma mais cultural, né? Mas o intuito dela é fornalha. A função dela é queimar os tijolos confeccionados que iam para a cidade. Ela fica atrás daquele posto de combustível, na área IE, na área de relevante interesse ecológico, que era a mesma área de risco. E essa área de risco, por meu entendimento, ela foi dada na época, ela foi considerada uma área de risco por causa da ocupação desordenada, as pessoas construindo nos buracos onde era tirado o barro para a confecção dos tijolos. E ali, época de cheia, né? Época de alagamento, já não tinha árvore, mas virou uma questão subhumana. E quando vinha muito ali sedimento, atrapalhava essas pessoas. Era um brejo, né? Vamos dizer, né? Certo. Era um brejo. A cidade já foi chamada de Brejolândia. É por causa dessa questão mesmo do córrego Mato Grande, que é as margens direita dele, posicionando você no centro de São Sebastião, margem direita do córrego Mato Grande, a Brejolândia, que eram os trabalhadores ali daquelas 119 olarias, que São Sebastião como um todo, né? E eles tinham que morar. E depois retirados por causa da área de relevante interesse ecológico, fundada após a área de risco. A cidade 90, hoje, se nós temos 100 mil habitantes, 119 mil, pode estar mais um pouco. Naquela época que nós chegamos aqui, se ela tivesse 20 mil habitantes, deveria ser muito. Eu não tenho, uma questão que eu não tenho precisão, mas eu acho que aproximadamente 19 a 22 mil na época. Suportava pelo vale. Agora hoje eu vejo que você vê aquela avenida central ali, que desce a Nutrina, ali, se uma pessoa for estacionar num comércio, já cria um grande engarrafamento, porque ele vai ter que esperar essa pessoa tirar o carro, né? Ruas estreitas. Então hoje está um transtorno, tanto no trânsito quanto nessa questão de comércio sem estacionamento, né? O comerciante precisa vender, precisa ganhar seu dinheirinho, né? Vamos dizer assim, né? É a vida daqui de São Sebastião, basicamente mais o comércio. Agora, uma questão interessante de São Sebastião que eu vejo também é a área rural. A gente pode observar na feira ali. Grandes produtos são orgânicos e são a maioria, vamos dizer, 90% produzido aqui na nossa região, RA14. Eu ingressei a ser servidor público com a chamada da época do governador Arruda, 2007, 2008, né? 2007. 2006. 2006. Aí eu fui para a administração, que eu tive uma fala, talvez eu tive um sucesso nessa fala, ele me convida para trabalhar na administração, assessorando o administrador da época, Josino Alves de Castro. Com tudo isso, o Josino ele tem uma pegada muito forte em relação a querer uma cidade melhor, a ter umas ruas mais largas, planejada, bem arborizada, e não a retirada clandestina de minerais, que é para ficar na cidade igualmente o nosso solo laterítico, né, que a gente chama assim, que é o cascalho. Aí até ele brincava, né? Ó, o nome já diz, cascalho. Dá dinheiro, então vira um crime ambiental, né? Com isso eu me coloca. Eu fiquei exclusivamente para ser assessor ambiental. Ele me deixava à vontade. E com isso eu pude mostrar meu trabalho. Aí eu percebi que precisávamos de ter uma comissão do meio ambiente. E essa condema, para a gente ser ouvido lá fora, para trazer forças da Secretaria de Meio Ambiente, do IBAMA, do ICMBio. Porque aqui também tem uma questão do ICMBio, que depois a gente pode falar que não é o caso agora. Mas o IBAMA era presente. E a Polícia Militar Ambiental, que era a que nos socorria na época dos grandes delitos ambientais. Fizemos a comissão. O presidente, normalmente,
não necessariamente, né, mas no estatuto dessa comissão, CONDEMA, Comissão de Defesa em Defesa do Meio Ambiente, fica sendo o administrador, Josino Alves de Castro. E com isso ele achava bacana, ele pegou no interior, no ego dele, essa questão de proteção de São Sebastião, que estava sendo tão desordenada. E essa comissão de meio ambiente surge a avaliação das nascentes. Aí, para uma forma educativa, nós levamos ao conhecimento ao IBRAM que nós tínhamos nascentes muito frágeis, perdendo muita nascente, principalmente no Morro Azul, ali onde está localizado hoje a quadra 12 da Osana, Horta Comunitária Girassol, né? Ali tinha umas nascentes muito deterioradas. E com a construção do Jardim Mangueiral, teve um agravante. Aí eu tomei a iniciativa através do CONDEMA, conversei com o administrador, e fui ao IBRAM, tem um programa que chamava Adote uma Vida, Adote uma Nascente. É um programa educacional, não te dá direito à terra. Eu tenho até um certificado aqui de adoção. Mas lá no fundo está aquelas questões específicas, os cuidados, os plantios. Isso é o que eu mais gostava. Aí o administrador da época permitia que eu fizesse esse movimento com as escolas em algumas nascentes. Sim, você juntou uma turma para fundar o CONDEMA? Foi. Foi uma turma escolhida a dedo, assim. Quem eram essas pessoas? Aí as pessoas eram eu, José Carlos, né, como vice da CONDEMA, presidente, o administrador da época incentivo, Sueli Brandão, uma grande parceira aí, que é servidora da GFIS na época, né, eu não sei se mudou agora, Margot e o Chauí, que é o Congonaia, um movimento muito bom, muito atuante, quando nós íamos fazer plantio no Parque do Bosque, hoje Parque Distrital, né, de São Sebastião, eles sempre estavam presentes e ajudavam a gente a fazer aquelas retiradas de muro. Andréia Brito, a neta da Dona Geralda, uma grande... Eu até me emociono. A Dona Geralda... A Dona Geralda era a vovó da Andréia, mas a mãe da Igreja Católica aqui de São Sebastião. Ela acolhia os padres que chegavam sem residência até uma reforma de igreja na casa dela. Aquela igreja Santo Afonso, igreja São José, ela ajudou a fazer limpeza ali para construir aquela igreja. Então, a Dona Geralda está no meu coração. Que a filha dela, a neta dela, pôde nos dar uma contribuição muito grande para essa formação do CONDEMA. Inclusive ela a Andréia, que foi atrás da a legislação, né? A formação. O Borba, aquele antigo lá do morro, ali é Jardim Botânico 3, né? Antigo Borba, ele fazia parte também com a gente. Vou lembrar, tinha mais. Senhor Wilson, grande senhor Wilson, do Conselho de Saúde de São Sebastião. Ele ingressou com nós também, nessa grande formação da Comissão de Meio Ambiente. E é o que eu me lembro. E vocês tinham um estatuto? Tínhamos estatuto. Reuniões ordinárias? Reuniões ordinárias, chamados quando uma questão que estava muito à tona, muito grave. Quer um exemplo? Uma grande vossoroca que tem ali às margens da BR-251, Nova Betânia. Não sei se vocês já foram visitar. Hoje ela está sendo... Não. Ela foi a terceira maior vossoroca da América Latina. A primeira está no Brasil, né? Mas aquela foi uma questão assim... Ela chegou a quilômetros, a 2 quilômetros. Mas gigante. Aí o DENIT resolve assumir a culpa, né? Que rompeu o dissipador e eles estão recuperando. Realmente, nem acreditei. Eu voltei lá depois, eu tenho que tirar umas imagens lá. Assim, fotografar. Esse instigou
a comissão fica mais reforçada, porque no dia que aconteceu esse movimento de águas que rompeu lá no próximo ali o Mônaco, condomínio Mônaco, 4 horas da manhã o administrador me liga. Zé Carlos, não quero nem saber, arruma uma máquina fotográfica, você não vai nem na administração. Você está com uma máquina? Ele não, arrumei uma máquina fotográfica emprestada pro meu sobrinho. E graças a Deus, esse meu sobrinho hoje trabalha na Polícia Ambiental. Aí eu falo para você ver, que coincidência as coisas, né? Hoje ele, se eu precisasse de uma força, né, qualquer, ele pode me ajudar, claro, dentro da lei, né? Ele me empresta essa máquina. E eu fui lá, eu tirei essas imagens e a máquina, por um descuido, um escorregão, cai na água essa máquina. Ah, meu Deus. Aí vai eu relatar, consegui recuperar algumas imagens, consegui consertar a máquina para devolver. E ali eu tive que pedir um chamado, uma reunião extraordinária com o Condema, para resolver essa questão da grande Vossoroca, que era só notícia ruim. Era só nada se fazia. Os chacareiros da Chácara Calianda, 19, ele já perdeu pedaço de terra, ia perder a casa dele. E foi onde o Condema agiu. Ele agiu nessa situação, foi forte, todos íntegros, com reunião extraordinária. A reunião do Condema normalmente é uma vez por mês, né? Mas num caso igual a esse, reuniam aonde? nós reuníamos na biblioteca da administração regional, mas no estatuto da Condema não dá um local específico. A Condema, o presidente é o administrador, e eu era servidor da época, não é necessariamente. É uma coisa, né? Assim, fica ao interesse de todo o voluntariado. Então já teve reunião aqui, na minha casa, já teve reunião na biblioteca do Bosque, né, com a Dilma, né, ali, dona Dilma, e teve reuniões também no Congonaia, com a Margot. Então a gente estava levando. Aí teve uma ideia, vamos levar uma reunião para a comunidade. Você teve uma comissão também, que uma reunião foi feita no Morro da Cruz, no início, para a gente começar a orientar as pessoas a não ficar também, para não gerar risco próximo às matas, né? Respeitar aquelas coisas, não desmatar. Então teve no Morro da Cruz. Teve uma época que a população de São Sebastião mesmo, né? Vi um trabalho que eu, amante do parque, fazia aquele plantio, né? Nós plantamos, fizemos alguns eventos ali com a escola, principalmente aquela escola em proximidade ao bosque, e o próprio Chicão do ensino médio. Aí as pessoas viam meu empenho, meu andar ali naquela poligonal, né? Hoje é uma pista de caminhada, né? Pista de ciclista, tanta atividades, né? Esportiva. E com isso eu fui convidado a trabalhar. Fiquei 1 ano e 3 meses ali, só para cuidados do bosque. É aí que surge aquela ideia da gente colocar a oficina da natureza, que foi uma sugestão minha, baseada na escola da natureza. E tinha outros planos para a questão do Parque do Bosque. Foi a nova CAP, a execução da nova CAP, com o serviço todo, eu buscando informações em campo, né, e exemplos, com a arquiteta que eu me lembro hoje, a Mara, que foi servidora da administração. Mara Araújo, grande arquiteta. E ela falou assim, cara, tem que ter um banheiro, né? Tem, ali na oficina da natureza. Mas ela sempre falou da questão, porque nós somos cargo comissionado, nós estamos e não somos servidores, né? Geralmente o cargo efetivo deveria ter, né, uma função de pegada bem ecológica num cargo concursado, um cargo efetivo. Aí as coisas andavam. Então eu todo empolgado, fazendo uma coisa que eu mais gosto de fazer, cuidar do meio ambiente. Aí ela até comentou, Zé Carlos, essas coisas vão ficar bonitas. Vai vir o pessoal da SERCRI, que é o departamento da Nova Cap, que é especialista em carpintaria. E fizeram aquela tipo palafita e o anfiteatro com reaproveitamento daqueles eucaliptos tirados lá de Taguatinga, da EPTG. Aí fez a escola, a oficina da natureza.
Aí nós fizemos algumas atividades, né? Até com a participação do Paulo da Gomé, do movimento aí Supernova, na época era outro movimento. E nós fizemos, eu lembro que nós fizemos muitas atividades ali, oficinas mesmo, lotado pela administração. Eu ia à administração, batia meu ponto, via as demandas, atendia o emergencial que o administrador queria, dizia, cara, não vai sair agora. Tipo assim, né? Você vai ter uma demanda aí do governador. Ainda o Josino. Ainda o Josino. Tem uma demanda do governador. Está vazando esgoto. Tem esgoto transbordando em frente ao Parque do Bosque. Você é do meio ambiente, se vira. Aí essas questões eram prioridade. Eu ficava e trabalhava. Porque você quer ver, ficar dentro da administração, serviço burocrático é alguma coisa. Precisa. Tipo, ali nosso grande amigo, o departamento pessoal, eu esqueço o nome dele, está lá há muitos anos. Adalberto. É necessário. Adalberto, né? Ele dá conta de tudo, vamos dizer, né? Mas o que resolve mesmo para a cidade é a saída na cidade, ver os seus problemas. E o Josinho deixava por conta disso, o administrador da época. Com isso trazia problema. Porque quando você vai mexer com o meio ambiente, é um tanto de isso não vai dar certo, é muita negativa para a questão positiva, né? Mas o que se resolve no meio ambiente é a ação. E o Condema durou até quando? Ele foi, eu na minha gestão lá dos 4 anos, vamos dizer, de administração, ele foi acionado logo no primeiro ano, mas depois passou 1 ano e pouco, ele deixou de existir. Por causa de desmotivação, talvez de próprios integrantes mesmo, próprio punho. Porque quando tem muita reunião, assim, e não tem uma diligência, né? Uma diligência ao local para tirar fatos, tipo diagnóstico e prognóstico, né? Eu acho que faltava isso na época. Faltava muito diagnóstico e prognóstico. Mas durante o período ele já atuou bastante. Na época que nós tivemos, que nós pudemos fazer, nós conseguimos vários adotantes de nascente aqui em São Sebastião, na área rural também. Conseguimos amenizar a questão do identificar, né, o possível colaborador para resolver a questão da Vossoroca, a erosão lá em Nova Betânia. Graças a Deus, hoje vocês podem ver lá. Tenho imagens antigas, você vê hoje a imagem como está, recuperou 80%. E uma questão de plantio, de questão urbanização. O administrador da época me deixava muita vontade. Inclusive, eu aprendi... Houve muito plantio nessa época? Houve muito plantio. Eu aprendi a... Quais os lugares que você... Trabalhar com trator foi, né, lá, mexendo com voluntário. Quais os lugares que você identifica que essas árvores hoje já estão? Assim? Hoje já estão. Balão do Bosque, tem alguns exemplares ali, tem um jatobá, uns ipês, né? Foi do nosso primeiro movimento, em 2006. Ali, naquele setor de comércio, em frente àquele mercado Mega... Não Mega Box, aquele que tem próximo ao terminal, tem um mercado lá. Mega Box. Aquelas árvores ali da frente, todas elas, até ele foi o adotante, pode ver que estão as árvores bonitas. No Parque do Bosque, algumas árvores exemplares, dentro do parque mesmo. Entre o contorno do parque, aquelas árvores mais significantes também, tem um ipê roxo, tem um ipê amarelo e outras também, entre outras o Capitão da Mata, nós plantamos algo ali, tão bonitas. Na quadra 12 do Morro Azul, nós plantamos jatobá, plantamos mangaba, eu lembro, ali em proximidade, principalmente em proximidade à nascente, e sangra d'água. Aqui, eu acho que nem o Jardim Botânico, vamos dizer assim, não é me elogiando, mas eles conseguem fazer a muda da sangra d'água, que é a Croton urucurana. E eu consigo aqui nesse pedacinho de sítiozinho aqui que eu tenho. Aí nós plantamos muito. Ela é indicada para nascente, porque ela atrai o passarinho que vai depositar outras aves típicas. Nós fizemos um plantio também de um lindo jatobá que está em frente ao Congonaia, o instituto, lá na Residencial Oeste. É isso? No Morro da Cruz tem um ipê aqui também, está lindo, já está florindo, amarelo. Tem uns 2 aqui. Tem um ipê verde mais à frente também, nós podemos contribuir. Deixou suas marcas. Só sei que somada todas essas plantas aí,
tinha um amigo nosso, o Júnior, não sei se vocês lembram, do Júnior, capitão da época da PM. Hoje ele é aposentado, é o tenente coronel, está aposentado, novo, aposentou novo, Júnior. Sou mais velho que ele, nem aposentei. Aí só que o militarismo tem isso, né? Ele era o nosso orientador cartográfico. Ele que ia, tirava a coordenada geográfica das plantas. O negócio era com técnica? Era. Não era aleatório, não? Não, era com técnica. E nós voltávamos a cada 3 meses em cada planta dessa, para fazer o coroamento, para reestabelecimento do tutor. O que é tutor? Você planta uma planta jovem, de 50 centímetros, ela precisa do berço, que eles chamam de cova, né, gente? O berço precisa do solo, né? Ali dentro do berço, que é o colchão. Aí você introduz a muda ali e depois vem o lençol. Vamos dizer, o lençol é os gravetos para ela segurar mais água. E vem o tutor. O tutor é uma vareta, pode ser de bambu, de madeira, que você coloca ao lado da planta e bota um lacinho ali de cordão, principalmente, não de nylon, que ele com o tempo possa soltar. Aquilo ali é para deixar a planta crescer com estabilidade, não movimentar muitas raízes com o vento. Porque quando a planta é jovem, ela movimenta muitas raízes, ela tem uma percepção que está tendo um tremor, não sei o que está acontecendo, vou morrer, né? Isso abala a planta. Então tem essa questão. Legião Cerrado começou no ano de 2004. A ideia foi num grande encontro que nós fizemos aqui. A gente fala primeiro e único encontro de São Sebastião. Porque teve tentativas de outros assim, mas assim, não é. Nós gostaríamos muito que fosse, né? Mas nós paramos ao tempo também, porque dá muito trabalho, né? Essa questão de encontro. Aí surge esse capitão, que era na época, hoje é Tenente Coronel Júnior, estava na mesma festa junto com a gente na organização, foi um dos cabeças, que ele já tinha experiência. Aí veio o Vasquim, que é um dos fundadores, que é o bombado, né? A gente chama ele do. Hoje ele trabalha com escolta armada. E a gente decide. Com aquele movimento foi muito bonito, muitas gincanas, muitos brinquedos, não teve um boletim, todo mundo curtindo rock and roll, numa boa, bandas locais, muitas bandas da nossa cidade. E nós ainda não atrapalhamos ninguém, porque antes de começar o aniversário de São Sebastião, que é no dia, eu acho que começa no dia 25, né? Nós fizemos antes um pouco o encontro e aproveitamos o palco que era montado, né? Muito organizado. Esse palco foi oferecido para as bandas locais. Aí surge a ideia. Foi bacana, vamos fazer um motoclube aqui da nossa cidade, bora. Aí Zé Carlos, você que toma. Aí um amigo meu foi para os Estados Unidos, foi morar lá um tempo, vendeu a casa na Vila Nova, um Canguru. Ele é Canguru porque o nome do apelido dele é Canguru, porque ele morou na Austrália. Aí ele pegou esse apelido. Aí foi para os Estados Unidos, uma louca, vendeu a casa ali na Vila Nova, foi tentar. Não foi bem sucedido. Mas enfim, ele faz parte da ideia também. Porque o nome Legião Cerrado, na época, o Cerrado veio. A sugestão foi minha, que eu já era envolvido muito com o meio ambiente. E Legião foi a sugestão dele. Zé, se fosse montar um clube Cerrado, que bacana, Zé. Eu botaria Legião. Legião Cerrado. Aí ele foi embora para os Estados Unidos, eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, sabe uma coisa? Vou tocar isso para frente. Aí eu reuni, gostava muito, ia para os encontros. Aí formamos a diretoria, o Joca Motos. Era para ele estar aqui, mas hoje ele teve que socorrer um amigo aí. E ele se tornou vice-presidente. Aí nós formamos o Legião Cerrado, no nosso estatuto específico para ações, atividades associadas à proteção, à questão social, né? Apoio social e arte e cultura, como segunda atividade, né? O Legião Cerrado vem sendo registrado de fato, a gente está atuante desde 2006 com o plantio, com essas atividades, mas ele estabelece de fato, assim vamos dizer, né? O CNPJ que a gente fala, né? Para a gente for fazer uma viagem, tudo bem organizado para não se tornar gangue, em 2012. Então, de fato, ele existe desde 2004, que foi a ideia. Até na nossa bandeira está lá, Motoclube Car 2004, que foi o grande encontro. Eu penso o seguinte,
Tem uma fala assim que veio comigo das escolas, né, onde eu aprendi, que nós somos mais pais do nosso futuro, pais e mães do nosso futuro, do que filhos do nosso passado. Há uma reflexão. E a outra é, todo mundo é um todo, e cada um é cada qual. Aí, quando um professor meu de biogeografia me falou isso, eu passei a refletir sobre essa fala, que era diferente daquelas que a gente tinha ouvido. E é isso que eu quero para São Sebastião. Todo mundo é um todo aqui. Para a gente cuidar dessa cidade, levá-la da forma que ela tem que ser. Dá tempo. A gente não pode deixar por derrota. Então todo mundo é um todo, cada um é cada qual. Se cada qual fizer a sua parte na questão da deposição do lixo, no local certo, não tem lixeira, leva até uma lixeira. Ah, mas eu estou sem carro. Faz a sua separação em casa, orgânico e resíduo sólido, porque isso já evita. Mas não estou vendo as coisas. Assim, muitas vezes a população, né, não é diferente, reclama muito. Mas as atitudes nossas são poucas em relação a gente espera que tudo o governo vai nos dar. Não. A maior concepção da vida, a maior educação de nossa vida somos nós que corremos atrás. Então eu peço a essa cidade para a gente cuidar mais das margens do nosso córrego, não fazer ocupação, no mínimo que é estabelecido aí nesse córrego, 30 metros, é pouco, gente. Ah, o cara vai lá com a trena, 30 metros eu posso, daqui para lá. Não, isso é uma questão para ter multa, que é da legislação 9.605, a lei dos crimes ambientais. Vamos fazer nossas construções diferentes, distantes. Vamos fazer umas construções mais ecologicamente corretas, né? Vamos pensar na captação da água. Você vê, São Sebastião hoje tem um grande problema com água descendo até hoje, né? Fazendo Vossa. Imagina se cada um de nós aí tivéssemos uma captação. Tá, mas não tem como, captação de água do telhado tem, basta boa vontade, né? Então, mais pais e mães do nosso futuro do que filhos do nosso passado. Eu quero dizer o seguinte, nós temos que procurar cuidar mais da nossa cidade, cuidando de nós mesmos, pensando nos nossos filhos. O que nós vamos deixar? Né? Quando a gente cuida do meio ambiente, cuida da urbanização do nosso local, a gente está zelando pela boa qualidade também, né? Dos nossos filhos por vir. Então é isso. Paz, amor e luz a todos nós, não só moradores aqui de São Sebastião, ainda há tempo. Essa pandemia aí veio para a gente fazer uma introspecção, veio para nos dar mais sabedoria com essas limitações de aglomeração. Isso foi muito bom. Eu estou vendo um novo mundo. Igual o Lulu Santos, eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera. Muito bom. Gratidão.